Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula, do curso básico do Espiritismo. Nós vamos para a 30ª aula, tá? Aula número 30, provas e expiações. Mas antes, porém, a gente sempre está aqui e falamos que não estamos sozinhos, né? Então, nós temos sempre uma equipe que nos direciona nesses dias de estudo. Então, nós vamos assim agradecendo, primeiramente a Deus por mais essa oportunidade e a todas as equipes aqui presentes que estão conosco para mais essas aulas. Com muita luz, com muita paz nos nossos corações, vamos iniciarmos então, Vamos falar de provas e expiações, A introdução nos diz: a doutrina espírita nos ensina que não há condenação de penas eternas, mas as leis divinas em que de nosso íntimo, do recesso de nossa consciência, é que surge irresistível movimento de progresso pessoal. Ao longo das diferentes encarnações, nos deparamos com necessárias provas e expiações, como meios de reparação das falhas do passado, cujo enfrentamento e superação nos permite alçar o caminho do progresso intelectual e moral, sempre rumo a condições mais meritórias de existências. Provas e expiações. No curso da evolução, o espírito encarnado é, de vez em quando, submetido a exames pela vida com o fim de verificar o aproveitamento na posição em que se acha. Criam-se situações em torno do indivíduo envolvendo algumas de suas fraquezas, de maneira a despertá-lo. Situações que estimulam fraquezas ou impulsos inferiores são denominadas tentações. A tentação é a situação que revela a posição do espírito. Falou duas vezes aqui. Mostra o que somos, de acordo com as nossas tendências. Liga-se sempre a uma fraqueza, ou seja, ao impulso ao qual temos dificuldade para resistir. Somos tentados onde somos fracos. Por exemplo, a bebida, o sexo, o jogo, o furto, etc. A prova é um exame que consiste em ser submetido a uma tentação para avaliar o progresso realizado e sua firmeza. A lei, vida, prepara situações de prova, como dizia Adler, nas quais o sujeito, sofrendo uma tentação, passa por uma prova. Essa tem de ser enfrentada e vencida. Muitos fogem e são derrotados. Isso está no livro de Rizzini. O Livro dos Espíritos, obra organizada por Allan Kardec, nos diz em sua questão número 258, que no intervalo entre uma encarnação e outra, o espírito escolhe o gênero de provas porque há de passar na vida terrena. Todos temos liberdade de escolha, em que as provações da vida nascem de nossas opções, dentro das necessidades evolutivas de cada um. Há muitos desafios na experiência terrena. Entre estes são previstos apenas os fatos principais no decurso de cada um. As nossas escolhas não são um roteiro de filme, em que cada minuto é minuciosamente planejado. Por isso, não se pode dizer que, por lhe cair uma telha na cabeça, isso estava escrito, O que caracteriza as provas da existência é a oportunidade de escolha, sua possível repetição e a condição proveitosa em se transpor os sofrimentos terrenos. Superar a prova é um motivo de grande júbilo para o espírito, apesar da incompreensão quando inserido na vida material, padecendo de dores de variado matiz e desafiado a enfrentá-las. Pode-se comparar a prova como tratamento como um remédio de uso demorado, em que as crises da enfermidade moral se atenuarão à medida que o espírito, usando de coragem e de resignação, for superando a dificuldade que motivou seu atraso evolutivo. Exemplo disso é o que se encontra nos vícios, O indivíduo que se prejudicou a encarnação por um vício
pode ser confrontado com ambientes e elementos de viciação semelhantes aos que geraram a dor em seu passado, tantas vezes quanto necessitar, até que um dia, consciente da angústia e do sofrimento, vivenciado para si e para os outros, possa se libertar desse contexto doloroso e seguir sua marcha evolutiva sem a necessidade de tal prova. Não se trata de punição, mas da aplicação de leis divinas vinculadas à liberdade de escolhas que atende a todos nós. Segundo a questão número 399 do Livro dos Espíritos, não se pode tirar às provas uma regra absoluta, uma vez que geralmente elas dizem respeito ao passado. Contudo, podem também representar alguma qualidade a ser desenvolvida visando as experiências futuras do espírito. De acordo com Emmanuel, assim é a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta que ensina aos discípulos rebeldes e preguiçosos a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Isso está no livro de Xavier, 2000, página 147. Expiações refere-se ao processo de uma culpa, em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente a que infligiu a outrem no passado. Expiação é o castigo imposto pelo erro praticado, é sofrer o que fez o outro sofrer, é proporcional ao nível de adiantamento alcançado pelo espírito e precisa ser antecedida pelo arrependimento. Enquanto o culpado mostrar-se endurecido, indiferente ou revoltado, permanecerá nas zonas espirituais de sofrimento, umbral ou trevas. Quando desponta o primeiro sinal de arrependimento pelo mal praticado, missionários do bem eterno começam a visitar o infeliz, ensinando-o e estimulando-o à autorreforma. Depois levam-no para casas ali mesmo situadas, onde ele é atendido e reeducado até o ponto possível para a reencarnação expiatória. Numa fase posterior, haverá a reparação, isto é, o esforço no reajustamento da vítima ou a devolução do que lhe é devido. Muitíssimas vidas estão centradas em torno da necessidade de reparar males anteriores feitos a outros. Isso está em Risine. As expiações podem ser tanto de ordem individual quanto coletiva. Enfrentamento das provas e expiações. O enfrentamento das provas e expiações é mais meritória para o espírito conforme sua resignação, de maneira a torná-la mais proveitosa à sua evolução. Para sermos resignados, precisamos aprender a não lamentar a nossa sorte e aceitar com submissão paciente os sofrimentos da vida, pelo que já entendemos do valor que representa o sofrimento no burilamento do nosso espírito, mas nas ações corretivas ao orgulho, como colheita dos males que tenhamos plantado ontem. É a resignação o melhor testemunho da nossa compreensão, a melhor prova do nosso amor a Deus. Nada nos acontece por acaso e nos dói exatamente no local onde mais carecemos de remédio. Onde somos atingidos pelo sofrimento é também onde mais necessariamente a corrigenda deve ser feita. Isso está no livro de Pérez também, né? Ney Prieto Pérez, 2007, página 130. Segundo Joana de Ângeles, provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames indiotosos e a paz da consciência. Não são, portanto, desgraças reais os chamados infortúnios, conforme conceituam as convenções do utilitarismo e do imediatismo. O verdadeiro infortúnio
pode ser encontrado na ausência da fé em Deus com o impositivo de prosseguir-se, caminhando entre dores e desesperações, sem os arrimos abençoados da crença e da esperança. Infortunados estão aqueles que traíam a consciência e se enganaram a si mesmos, não se dando conta do delito, apesar do apelo à razão que desperta e deseja fixar-se vitoriosa sobre o instinto. Assim, a dor e o agravo, a angústia e o desespero são vigorosas terapêuticas da vida para que o enfermo espiritual, inveterado, se preocupe com a cura real, não se volte em definitivo para os elevados objetivos da vida maior, em cujo rumo se encontra desde agora. Lá chegando quando a desencarnação o despide transitória e indumentária, em que marcha tentando a felicidade que só mais tarde parece alcançá-la, depois de resgatados os compromissos atrasados. Isso está em Franco, Divaldo Pereira Franco, 1992, páginas 64 a 66. Os maiores recursos que dispomos para enfrentamento das provas e expiações são a resignação, o autoconhecimento e a fé na justiça divina. Nada ocorre por acaso, assim precisamos refletir sobre os processos dolorosos que nos surgem ao longo da vida, confrontando nossas fraquezas morais, sempre conscientes de que seu enfrentamento se afina a nossas necessidades evolutivas e nas possibilidades e de crescimento para merecermos acesso a mundos mais felizes, né? Então, esse resumo da lição de hoje vem nos passar o que são provas e expiações, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa está passando por alguma determinada vivência aqui na Terra e ela é culpada de alguma coisa. Então a gente não pode apontar o dedo, porque nem toda vez é. Às vezes ele quer passar por essa provação para que o seu espírito evolua um pouco mais, tá? Então é por aí mesmo. Nas referências do primeiro livro de Divaldo Pereira Franco sobre o médium, né? Joana de Ângeli, Espírito após a tempestade. O livro dos Espíritos, introdução 6º, Allan Kardec, questões 113, 132, 167, 138, 246, 258, 332 e 623. E Ney Prieto Pérez, Manual Prático de Espírito, São Paulo, Pensamento. Carlos Toledo Rizzini, Evolução para o Terceiro Milênio, Tratado Químico Psíquico para o Homem Moderno, Sobradinho, Distrito Federal. E Franciscano Xavier, pelo médium Emmanuel, Espírito, né? O Consolador, Rio de Janeiro, Federação Espírita, 22º andar, edifício 2000. Então é isso, gente. Então é isso a diferença da prova e expiações. Prova a gente pede para vir passar por aquela prova, determinada coisa. E desafios são, expiações são realmente o que nós fizemos, o que nós praticamos. E muitas vezes queremos estar no lugar da pessoa. É isso, tá bom? Um beijo no coração e fiquem na paz de Deus.